Shalom, shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehillat Shemin Israel. Hoje daremos início ao estudo da 22ª Parashá do ano de 5784. A Parashá em questão é a Parashá Vayachel e ela se encontra em Êxodo, Shemot, capítulo 35, verso 1, e vai até o capítulo 38, verso 20. Para quem não sabe ou para quem esqueceu, uma parashá é uma porção da Torá, ou seja, da Constituinte Divina, que compreende os livros de Gênesis a Deuteronômio, no original de Bereshit a Devarim. Ao todo são 54 porções. Estas 54 porções, elas montam para nós o real alcance da soberania divina, bem como também a extensão da Shelihut, da missão da vida do eleito. Em cada parashá, ou seja, em cada porção da Torá, uma fagulha, uma centelha destes elementos da soberania divina, ou seja, da Rebonut Shel Elohim, da missão da Shelihut, da vida do eleito, nos é evidenciada. A parashá, aliás, as parashot, no plural, todas elas, as 54 porções, elas deixam evidente que todo eleito, ele passa as mesmas coisas de maneira cíclica. Todos nós, sejamos filhos das trevas ou filhos da luz, somos submetidos à idolatria, ao ímpeto de tentarmos nos colocar no lugar de Deus, ao desprezo dos mandamentos. Todos nós passamos por estas oportunidades de questionarmos a Deus, sua obra, sua criação, seu mundo, seu sistema, seu código. A grande diferença de um personagem para o outro é a forma como o Filho da Luz ele vence esses desafios. A maioria das pessoas, Hazve Shalom, que o Eterno nos livre, tropeça em um ou outro conceito deste que foi trazido. Muitas pessoas acabam mergulhando de maneira profunda em Avodah Zará, idolatria. Algumas pessoas não são tão religiosas, mas se você apertar, se você perguntar, você vai ver que ela tem aquele ímpeto no fundo do seu coração de querer se colocar no lugar de Deus. Ela pode até não falar, evidenciar com palavras, mas ela deixa entender que, abre aspas, se ela fosse Deus, a coisa seria diferente. O mundo não estaria do jeito que está. Na verdade, inclusive, isto é o que escondem muitos perfis que dizem não acreditar em Deus. Na verdade, eles acreditam. Eles só não concordam, só não apreciam a forma que Deus trabalha, a forma que Deus estabeleceu o mundo. E se tivessem oportunidade, não fariam desta maneira. Hazve Shalom, que o Eterno nos livre, porque o Eterno, e somente o Eterno, é o justo juiz. Ele intencionou, planejou e criou todas as coisas, e ele mantém a sua criação. Porventura, algum de nós, por mais sábio que seja, estava lá no início para aconselhá-lo? Como fazer? Como não fazer? Esta é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer todos os dias, porque mais cedo ou mais tarde estes desafios irão nos alcançar. Que estejamos, segundo a misericórdia do Eterno, preparados para eles. E qual é o remédio? De que maneira podemos vencer estes desafios? Somente de uma maneira, considerando que a Torá, os mandamentos, a lei divina, representam o código-fonte, representam a vontade do Eterno, sua instrução, o manual de instruções. Todas as experiências do Tanar, ou seja, das Escrituras,
elas dependem, elas dialogam com a Torá. É como se a Torá fosse, por exemplo, a constituinte de um país, e todas as experiências legais futuras dependessem da Constituição, como é de fato hoje no Brasil. Quando uma lei sai e ela não considera os ditames da Constituição, as disposições da Constituição, ela é considerada inconstitucional e ela não alcança a sociedade. Ou, aliás, não deveria alcançar. Mas, em se tratando da Torá das Escrituras, tudo o que ocorre depois de Deuteronômio é justamente isso. Pessoas que consideraram a Torá, pessoas que não consideraram a Torá e os mandamentos. Para cada personagem você vai observar a consequência de observar os mandamentos, a consequência de desprezar os mandamentos. E nenhum de nós, nenhuma instituição pode se interpor a esta realidade. Nenhum de nós pode descaracterizar o código-fonte, a constituinte divina. Pode ser a melhor pessoa do mundo, a melhor instituição do mundo. Todos nós, todas elas, devemos considerar que não há uma maneira de burlar as disposições do Eterno a respeito de nós, sobre nossas vidas, sobre como devemos nos portar, sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Nenhum de nós pode ultrapassar os limites impostos pelo Eterno. Existe um texto em Deuteronômio Devarim 28, em algumas versões 29, onde o Eterno estabelece os frutos, as consequências, tanto do ato de observar os mandamentos, quanto do ato de desprezar os mandamentos. Não deixe de conferir no seu Tanar, nas suas escrituras, na sua Bíblia, este texto em Deuteronômio 28 e em algumas versões 29. Para cada personagem, para cada história descrita após Deuteronômio, você vai poder observar em primeira mão a consequência do indivíduo, a consequência encontrada na vida do indivíduo que tem um zelo pelos mandamentos, e a consequência na vida dos indivíduos, grupos, pessoas ou instituições que desprezaram a Torá. Hazé Shalom, que o Eterno nos livre. Tudo está documentado de maneira inequívoca. Tudo está documentado de forma que não existem maquiagens. Todos aqueles que guardaram zelosamente os mandamentos do Eterno encontraram não uma recompensa boa, porque a Torá não lida com recompensa, lida com responsabilidades e deveres. Todas essas pessoas encontraram as consequências benéficas de observarem os mandamentos. Por causa disso, elas foram privadas de sofrimentos, elas foram privadas de dificuldades de maneira nenhuma. Inclusive, suspeite muito de pessoas que instrumentalizam a Torá, as Escrituras, para tentar te convencer que o Eterno não quer que você sofra. Toda a Escritura, toda a Torá, todo o Tanar, ele nos mostra uma questão muito interessante, que é: não se trata de não sofrer, mas de sofrer com qualidade, pelo que vale a pena. É a Torá, é o Tanar, são as Escrituras que vão nos mostrar aquilo pelo que se vale a pena viver, aquilo que deve ser renunciado em prol do Malhut Hashamay, ou seja, em prol do reino dos céus. Somente o indivíduo que tem uma experiência com o Eterno pode considerar estas questões. Seja o Tanar, seja a Torá, seja a vida dos Neviim, ou seja, dos profetas, do povo de Israel.
Tudo isso é muito abstrato para a pessoa que não teve de fato uma experiência com o Eterno. Tudo nasce desta experiência com o Eterno. Tudo advém não somente de um esforço intelectual, da pessoa considerar preceitos, mandamentos, a Torá, as Escrituras. É necessário que, antes de tudo, ela reconheça a majestade divina, a soberania divina. E então, todas as outras coisas passam a fazer sentido na vida dela. A partir de então, ela passa a visualizar, a entender a sua Shelihut, a sua missão, o seu comissionamento. Ela passa a enxergar a realidade como ela é. E ainda falando sobre a realidade como ela é, vamos agora a um breve resumo da Parashá de número 22, que é a Parashá Vayelech. Essa Parashá ela se inicia com Moshe, ou seja, com Moisés reunindo toda a nação de Israel com a finalidade de transmitir tudo aquilo que Deus lhe ordenara sobre a construção do Mishkan, ou seja, o que é Mishkan, pessoal? O tabernáculo itinerante. Nas 3 porções prévias da Torá, o Eterno vinha instruindo Moshe. E Moshe, nesta Parashá, ele vai transmitir aquilo que o Eterno lhe ordenara. Para quem? Para o povo de Israel. E nessa transmissão, Moshe, primeiramente, os adverte, mais uma vez, sobre a mitzvah, ou seja, sobre o mandamento fundamental de guardar o Shabat. Moshe ele lembra o povo de Israel que, embora a construção do Mishkan, ou seja, do tabernáculo, ela é de uma importância altamente elevada, altamente transcendental, ela não tem precedência, ou seja, ela não se sobrepuja à observância semanal do Shabat. E antes de falar sobre o Shabat para o povo, apenas um dia antes, ou seja, no Yom Kippur, Moisés ele desce do Monte Sinai com o segundo conjunto de tábuas nas mãos e informa ao povo que eles tinham sido perdoados pelo Eterno, pelo horrível hatat, ou seja, pelo horrível pecado de adorar o bezerro de ouro. E em resposta a esse chamado de Moisés, de Moshe, os filhos de Israel se apresentaram com contribuições generosas para a construção do Mishkan, ou seja, do tabernáculo. E essa contribuição generosa, ela gerou praticamente uma montanha de suprimentos, de insumos. Ali no finalzinho da Parashá, os artesãos responsáveis pela construção do Mishkan, aliás, pela construção dos elementos do Mishkan, os itens que fariam parte do Mishkan, eles são escolhidos e inicia-se a construção. E a Torá, ela descreve em detalhes a fabricação de cada aspecto do Mishkan, do tabernáculo. A Torá não deixou, através de uma livre interpretação, a maneira como o Mishkan seria construído. O Eterno diligentemente, minuciosamente passou diretrizes específicas para esta construção. Encerrando aqui, amigos, esse resumo, vamos agora à primeira parte do nosso estudo, que é o Shabat. Conforme a gente observa e estudou nas parashot anteriores, um dos propósitos da criação é a Torá, é a constituinte divina, é a lei divina, a outorga da Torá. E é na Torá que encontramos o mandamento do Shabat, de observação do Shabat. Sobre o Shabat, vamos abrir o nosso Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, na página
271. Assim diz o comentário desta edição do Rumash. E reuniu Moshe toda a congregação. O Midrash, o que é o Midrash, pessoal? Para quem não sabe ou esqueceu, é a literatura do povo de Israel que visa explicar as profundidades da Torá, das Escrituras, através de parábolas, através de comparativos. O Midrash atribui a Moshe a instituição do costume dos israelitas de se juntarem após a reza no templo ou na casa de um haver, de um amigo da Torá, um amigo estudante da Torá, principalmente no dia do Shabat, para discursar, para estudar trechos da Torá, lidos na casa de oração. Essa liturgia, essa reza, essa oração, que é mencionada nesse comentário, ela obviamente não se constitui de palavras vazias. Toda oração, toda liturgia, toda reza, toda avodá é baseado na Torá. Então, às vezes, você está numa sinagoga, você ouve um trecho de uma prece ou de uma elevação ao Eterno e você se junta com um amigo ou com um grupo para entender o alcance daquilo que você está repetindo, que você está falando, que você está elevando ao Eterno. Continuando, para discursar sobre o trecho da Torá lido na casa de oração ou sobre alguma passagem do Talmud, do Midrash, ou pelo menos para ler Tehillim, Salmos. Moshe reuniu a congregação dos filhos de Israel e começou a ensinar-lhes as leis do Shabat, pois parece ter-lhe dito Deus: adote este costume de fazer reunir o povo a fim de ensinar-lhe as regras de sua conduta e inspirar-lhe o amor pela Torá. Estas reuniões servirão de modelo para as futuras gerações, e assim a luz não se apagará em Israel e o meu nome será glorificado de geração em geração. A referência desta afirmação está no Midrash Yalkut, página 408. Esse trecho, onde lemos assim a luz não se apagará em Israel e meu nome será glorificado de geração em geração, faz uma alusão também ao versículo do Tanar, onde se lê que o fogo arderá continuamente no altar. É necessário que empreendamos, que nos esforcemos para que esse fogo, essa chama, ela esteja continuamente queimando nas nossas vidas, em nossos corações, em nossa comunidade, para que nós possamos, através deste esforço, através deste zelo, encorajar as próximas gerações a atuarem de maneira enérgica, de maneira constante em relação à Torá, aos mandamentos. É necessário que esse zelo atravesse não somente nossas vidas, nossa comunidade, nossos amigos, mas também nossas gerações. Continuando a leitura do comentário, amigos, página 271. Ao começar a construção do Mishkan, do tabernáculo, a Torá nos faz recordar a observância do Shabat para dizer-nos que, apesar da construção do Mishkan ser um preceito divino, não se permite, por isso, profanar a distinção, a especificidade, a santidade do Shabat. Então, amigos, entendemos que o Mishkan, a construção do tabernáculo itinerante, apesar de vir diretamente dos céus, diretamente do Eterno, não sobrepujava a observância do Shabat. E não à toa essa paraxá ela começa reiterando a importância da observância do Shabat, a importância de uma vez por semana nos dirigirmos a este verdadeiro oásis criado pelo Eterno. O Shabat, ele é um momento profundo de serviço e de especificação, de distinção em relação aos demais dias da semana. É no Shabat que fazemos um inventário moral, uma retrospectiva
da semana que se passou. Agradecemos ao Eterno pelas lutas, pelas tristezas, pelas alegrias. E ali, sozinhos, em família, com amigos, em comunidade, o Shomer Shabbat, ou seja, o observante do Shabbat. O que é um Shomer Shabbat? É um termo técnico para toda pessoa que observa as mitzvot, os mandamentos, as disposições associadas ao Shabbat, à observância do Shabbat. É ali que o Shomer Shabbat ele encontra força, dínamo, para que ele possa iniciar a próxima semana, para que ele possa dar continuidade à sua Shelihut e à sua missão. Neste dia, ele não considera suas próprias questões, não fala de seus assuntos ou de assuntos triviais. Ele não fala sobre dinheiro, não fala sobre questões de cunho econômico, de entretenimento. Ele eleva aquelas 25 horas para estudo da Torá, para descansar, para estudar os mandamentos com a sua família, para trazer à mesa um davar Torá, ou seja, uma palavra da Torá. E entendam, não é um corte do fluxo semanal, como muitos gostam de se referir ao Shabat. Não. É uma planificação dos dias que passaram. O Shabat ele é o ápice da semana. Ele planifica tudo aquilo que passou. E onde o Shabat começa? Ele começa no pôr do sol da sexta-feira e ele vai até o cair da noite de sábado, do dia seguinte, ou seja, 25 horas. E como todo mandamento da Torá, como toda disposição da Torá, ele atinge o seu propósito, porque observar o Shabat não é um esforço religioso. Ele é parte indissociável da satisfação do eleito, do integrante do povo de Israel. Ele foi feito para o eleito o Shabat e o eleito para o Shabat. Não à toa os nossos sábios nos contam: será que guardamos o Shabat? Aliás, os nossos sábios nos propõem a seguinte reflexão: nós guardamos o Shabat ou o Shabat nos guarda? E neste dia consideramos as questões do Shamayim, ou seja, dos céus, das questões superiores, das questões mais elevadas, não somente nesse dia, mas nesse dia de maneira mais enfática. Na verdade, durante toda a semana devemos atravessar este fluxo semanal de maneira elevada também, com nossos pensamentos, palavras e ações. Mas é no Shabat que esse esforço atinge o seu ápice. Obviamente, conforme você percebeu, isso é uma empreitada, um esforço gradativo. Não se pode trocar os pés pelas mãos em favor do Shabat. O Eterno não encoraja loucuras. Em que sentido? Por exemplo, nos dizem os sábios que se você está passando fome, se você está devendo alguém, você primeiro corre atrás desse prejuízo, desta questão, estabelece uma estrutura mínima, aliás, pede para o Eterno te ajudar a estabelecer uma estrutura mínima para que você possa observar o Shabat, o período do Shabat. O que é muito reincidente, por exemplo, é que alguns de nós não conseguem observar o Shabat em função das nossas responsabilidades trabalhísticas. Entretanto, quem é o dono do hospital? Quem é o dono do porto? Quem é o dono do banco? Quem é o dono do mercado? Essa é uma questão que o eleito deve considerar. O Eterno é o dono de todo o ouro e de toda a prata. É ele o responsável pela dança das cadeiras. Então todos nós devemos nos dirigir ao Eterno sempre com súplicas, sempre clamando
que Ele nos conceda oportunidades de cumprirmos o seu Shabat, de estarmos em comunidade, com amigos, em família, celebrando a realeza, a majestade do Eterno neste dia. Consideremos nós, segundo a soberania divina, a absoluta soberania divina, que é o Eterno, no final das contas, que nos aproxima ou nos afasta do Shabat. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então é a Ele, é ao Eterno, que devemos nos dirigir quando no nosso coração, quando considerarmos a nossa Shelihut, é ao Eterno que devemos nos dirigir para pedir esta oportunidade, essa permissão de ser contado junto àqueles que observam o Shabat segundo a Torá, segundo a maneira adequada, segundo a maneira correta. Conforme falamos anteriormente, é um esforço, é um empreendimento gradativo. Por que gradativo? Porque assim como o Mishkan tinha instruções específicas para sua confecção, o Shabat, a observância do Shabat também tem. É preciso que cada um de nós constantemente revisite, nos debrucemos sobre as literaturas que nos ajudarão a construir uma observância sólida em relação ao Shabat. Temos prioritariamente o Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch, que é uma literatura que fala não somente do Shabat, das questões em torno do Shabat, de como construir a mesa do Shabat, a disposição dos elementos na mesa, as questões sobre alimentação, oração, horários, sobre o acendimento das velas. O Shulchan Aruch, ele fala não somente dessas questões, mas de outras questões, tantas quanto possíveis, sobre os mandamentos. A maneira correta, por exemplo, de se vestir, de orar. Esta é uma das literaturas. E também há um tratado no Talmud de 24 capítulos que recebe o nome de Shabat, Tratado de Shabat. Se eu não me engano, não é 24 capítulos. E com estes dispositivos literários você consegue dimensionar aquilo que é correto em relação ao Shabat, em relação à observância do Shabat. Para quem quiser acompanhar este conteúdo, basta jogar no Google sefaria.org, e este site ele tem uma seção escrito Talmud. Se você clicar, você vai ver lá o Tratado de Shabat, com 24 capítulos. Isso tudo é muito importante para que você visualize que, ao contrário do que muitos pensam, existe critério, existe metodologia para que você atinja os seus objetivos, para que você atinja os objetivos da Torá, segundo aquilo que o Eterno estabeleceu na sua vida, na vida dos eleitos. Não pode ser jamais de qualquer maneira. Tudo relegado a si mesmo tende a apodrecer, a sumir, a desaparecer. Somente um esforço comunitário, um esforço milenar, pode construir algo sólido. Não despreze, portanto, não desprezemos, portanto, as fontes que nos antecedem. Não estamos aqui tratando de assuntos tardios, de assuntos recentes, mas de questões milenares. O Eterno, em sua Constituinte, ele nos orienta em relação a alguns mandamentos, mas não há maiores detalhes quanto à sua execução. Sobre isso, todo o povo de Israel se empenhou no esforço de compilar, de computar, de escrever, de guardar, de arquivar tudo aquilo que diz respeito aos mandamentos. Ou seja, a jurisprudência sobre os mandamentos, que é conhecido como Halahá. Um aspecto ou outro dentro da jurisprudência, dentro da Halahá, pode aparecer de comunidade
à comunidade. Porém, a essência está ali, que existe um mandamento, temos que cumpri-lo. Como faremos? Essa é a grande pergunta que a Halaha faz e procura responder em suas jurisprudências, ou seja, na forma de execução. O Eterno diz em determinado momento que devemos ter 4 franjas nas extremidades das roupas. Ponto. Não nos é contado, não nos é dito como. Daí, por exemplo, advém o esforço da comunidade de estabelecer parâmetros de como será essa vestimenta, de como será uma mesa de Shabat, de como observaremos, por exemplo, as leis cerimoniais de pureza familiar. Ou seja, existe todo um roteiro, um material para que nós possamos mergulhar de maneira densa nos mandamentos. Há 2 caminhos neste sentido. Ou desprezamos, tratamos como por menor aquilo que o Eterno estabeleceu, ou de fato corremos atrás, mostramos que aquilo tem valor, importância para nós, e assim estabelecemos nossa trajetória como eleitos. O eleito, ele não somente ouve e estuda, mas pratica. Para ele é uma questão de necessidade. O eleito não é um sommelier de informações. Ele não é um Wikipedia, um Google ambulante sobre as questões da Torá. Ele é, acima de tudo, um executor. Porque ele sabe que sua missão diz respeito a não parecer, mas sim ser. Ele não está, ele é um eleito. E ele precisa evidenciar isto de maneira concreta no seu dia a dia. Pois, como já foi dito um dia, a emuná, a fé, a confiança no Eterno sem obras, sem materialidade, é morta. Sobre isso, há um texto no Chabad, no site do Chabad, que é um movimento racídico, que diz o seguinte: o Shabat é um dia de descanso e de elevação transcendental dos nossos níveis de consciência a respeito da realidade. É um prelúdio do prazer da satisfação que experimentaremos na era de Mashiach, na era messiânica, quando a Shalom e a paz e a abundância prevalecerão e a presença do Eterno ficará extremamente clara para que todos possam ver. Não é surpresa, portanto, que nos digam que a recompensa por guardar o Shabat é a chegada de Mashiach. Sempre fazendo a correção, pessoal, não existe recompensa segundo a Torá. Na verdade, o resultado, a consequência de guardar o Shabat é a chegada de Mashiach, o retorno de Mashiach, a segunda vinda de Mashiach. E que isso aconteça brevemente ainda em nossos dias, para que todos possam ver. Lembrando que o Mashiach Yeshua, ele jamais descaracterizou o Shabat. Sobre isso, inclusive, vamos ao texto de Yeshayahu, Isaías 56, verso 3. Não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Eterno, dizendo: certamente o Eterno me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos que guardam os meus Shabbatot, os meus sábados, que guardam o Shabat, que são Shomer Shabat, e escolhem e selecionam aquilo que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor do que o nome de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Eterno para o servirem, e para amarem o nome do Eterno, e para serem servos, todos os que guardam o Shabat, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu distinto, ao meu específico, ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Repetindo, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus korbanot,
traduzido aqui como holocaustos em português, lembrando que a tradução tem a missão de informar, não de esclarecer a essência do texto. A essência do texto, como sabemos, somente no original. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 58, verso 13. Se você impedir o seu pé por causa do Shabat de realizar seus negócios no meu distinto, no meu específico, no meu santo dia, e chamar o sábado deleitoso, o específico dia do Eterno honrado, e você o honrar não seguindo seus caminhos habituais, não seguindo seus assuntos e falar suas palavras, então te deleitarás, te regozijarás no Eterno, te alegrarás no Eterno. E eu, Eterno, te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e eu te sustentarei com a herança de teu pai Yaakov, teu pai Jacó, porque a boca do Eterno o disse. Conforme mencionamos anteriormente, o Shabat ele requer isto do indivíduo, que ele abstraia dos assuntos terrenos, dos assuntos materiais, que ele abra mão daquela intensidade com a qual direcionamos o nosso interesse para as coisas terrenas durante a semana, ele passe a considerar de uma maneira mais profusa, de uma maneira mais profunda, as questões transcendentais. Nos diz o Sidur, que é o livro litúrgico de orações, para que possamos elevar nossas preces, para que possamos comemorar as festas da Torá, para que possamos, por exemplo, cumprir o Shabat. Nos diz o Sidur Sefaradi, na página 431, na oração de Birkat Hamazon, que é a oração que fazemos após a refeição, as refeições. Que o misericordioso nos faça herdar um mundo que é inteiramente Shabat, repouso na vida eterna. Então, o Shabat, na verdade, é um treinamento a respeito do que experimentaremos na vida eterna, no Olam Rabá, no mundo vindouro. Nos dias messiânicos, nos dias do retorno do Mashiach. Notemos que enquanto lemos Yeshayahu 56, falamos o seguinte trecho: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Este texto, para quem não sabe, ou para quem se esqueceu, ele é citado pelo Mashiach Yeshua. Em determinado momento, quando o Mashiach se encontra no Beit HaMikdash, ele observa um comportamento no Shabat comercial. Existia espaço no Beit HaMikdash para que se vendesse insumos a respeito daquilo que se havia de entregar no serviço. Ou seja, a pessoa que visitasse o Beit HaMikdash, ela obviamente não apareceria de mãos vazias, conforme ordena o Eterno. E não aparecereis diante da minha presença de mãos vazias. Então havia uma estrutura comercial para prover os interessados no entorno do Beit HaMikdash. Entretanto, pelo fato do Mashiach utilizar este trecho específico de Yeshayahu 56, sabemos o que estava acontecendo ali. Os vendilhões, os comerciantes do templo não estavam respeitando mais o espaço do Shabat, a distinção do Shabat. E por isso foram corrigidos sem censura. Ninguém censurou o Mashiach pelo que ele fez, porque aquilo já era um exagero, um hatat, um pecado. Precisava ser corrigido. Ainda que de maneira enérgica. Na verdade, Esdras, a respeito disso, chega a espancar um rapaz, arrancar-lhe os cabelos, porque o rapaz estava zoneando o Shabat. Hoje, então, você tem um material
para entender o que aconteceu naquele episódio onde o Mashiach Yeshua, de maneira tão enérgica, atacou aqueles que faziam vendas no entorno do Beit HaMikdash, do templo, no dia de Shabat. Então, para você que está fazendo Teshuvah, está retornando ao Eterno, não deixe de consultar as questões sobre o Shabat, não somente as literaturas que mencionamos aqui, mas toda a própria estrutura do Tanar em relação ao Shabat. Há um homem no Shabat que o Tanar a Torá nos revela que ele foi colher gravetos no Shabat, ou seja, ele estava exercendo algum tipo de trabalho de maneira deliberada, enquanto todos estavam em suas casas, sem necessidade, porque o Eterno os provia com mantimentos, com tudo. Um determinado indivíduo, ele resolve afrontar o Eterno, afrontar a comunidade, afrontar a cultura, indo coletar gravetos, uma vez que não se pode acender fogo no Shabat, é uma proibição da própria Torá. Observamos que este era um ato estritamente afrontoso. E este rapaz, este homem, o Moshe pergunta para o Eterno o que fazer a respeito dele, deixa ele encarcerado. E o Eterno ordena que aquele rapaz fosse executado, porque a Constituinte já estava em vigência. Em Êxodo, Shemot, capítulo 31, verso 14, nós lemos: guardem o Shabat, pois para vocês é algo distinto, específico, santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Então, a experiência de fazer parte de Am Israel, do povo de Israel, ela é uma experiência coletiva. Todas as pessoas que se depararam com a Torá antes e depois, elas, depois da promulgação no caso, elas tinham como referência, antecedia a vontade delas a questão do Shabat, a questão dos mandamentos. Então todos aqueles na modernidade, seja nos tempos que nós chamamos hoje, ou até mesmo algum tempo depois que a lei entrou em vigência, que a lei estava em vigência, todos aqueles que afrontaram o Eterno, eles pagaram. Por quê? Porque o que se sucedeu a Yehoshua, a Josué, a Moshe, a David, ao rei Davi, a Salomão, a Gideão, a Jacó, se sucede também a nós. Não seremos os especiais, não seremos a última bolacha do pacote, não seremos o alecrim dourado ao qual o Eterno abrirá uma exceção. Ou é povo, ou é autônomos, do grego, a pessoa que tenta estabelecer um governo, leis para si mesma. Ela não está nem aí para a experiência externa. Ela é autônoma, autônomos. Hasve Shalom, que o Eterno nos livre, porque o preço é altíssimo, segundo a Torá. É muito melhor fazer parte de algo, de uma experiência coletiva, entregue pelo Eterno, do que tentarmos por conta própria. O Eterno estabeleceu limites, o Eterno estabeleceu maneiras para que o eleito ele viva de maneira comunal, de maneira saudável. E essa questão é tão forte que quando o Mashiach ele passa para comissionar algum de seus talmidim, de seus discípulos, ele diz vem, e a pessoa levanta e vai. Conforme falamos em parashot passadas, em estudos passados, o comissionamento ele vem do alto. Algo na Constituinte Divina, na Torá, na Shelichut, ou seja, na missão, no comissionamento, dialoga de maneira tão intensa com o eleito que ele reconhece a fonte na hora.
E essa pessoa ela não muda, ela somente externaliza a sua essência e ela caminha em direção aos mandamentos. É Shabat que eu preciso fazer, então estarei lá, me apresentarei diante do Eterno. Preciso ter uma alimentação adequada, uma alimentação kasher, Levítico 11. Eu vou estudar sobre esse tema. Porque ele sabe que ele não pode aparecer na presença do Eterno de mãos vazias. Não se pode testar o Eterno. Então, essa pessoa ela vai em direção ao que deve ser feito, à sua missão. É como aquela parábola que o Mashiach nos trouxe sobre um homem que descobre que em determinado terreno tem um tesouro escondido. E ele faz de tudo e adquire o terreno. E quando ele tem o terreno, ele tem a posse, consequentemente, do tesouro. O terreno a ser adquirido é o conhecimento, o vasto conhecimento que já está nessa terra antes de nós chegarmos. Qual é o nosso esforço em relação a esse conhecimento, em adquirir e praticar este conhecimento? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Vamos agora, amigos, à segunda parte do nosso estudo, que é um coração disposto. Os sábios, eles nos contam sobre a forma de se apresentar diante do serviço divino. Nesse caso aqui, especificamente, a oração, a avodá, o serviço divino. E eles nos contam sobre a kavaná, que é uma intenção real, ulterior, de fazer parte do povo de Israel com atos concretos, não somente com palavras. Conforme Ruth disse um dia, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde quer que fores, ali estarei. E essa kavaná, literalmente, no hebraico, a intenção ou direção, ela constitui a atitude ou mentalidade, ou ímpeto de fazer da forma correta, de se apresentar diante do Eterno com a atitude, com a mentalidade, com a intenção, com o direcionamento correto. Um grande sábio do nosso povo, Maimônides, disse que para alcançar esta kavaná, principalmente quando estiver orando, uma pessoa deve se colocar, fazer uma imagem mental dela na presença de Deus, onde ela se esforça para se despir totalmente das preocupações do mundo. Conforme falamos em outra paraxá, é um esforço que ela considera diante de quem ela está. E ela entende naquele momento que o Eterno, ele não somente criou, mas ele estabeleceu todas as coisas antes da fundação do mundo. Então ele não criou, ele não trouxe a criação à vida e depois vai ajustando, alterando, não. Ele mantém o seu projeto inicial. Uma vez ciente disso, essa pessoa consegue se despir das preocupações do mundo. Ainda que naquele momento de avodá, de oração, de reza. E isso que Maimônides, Rambam, com M, nos traz é algo de fato muito impactante. Essa intenção, esse direcionamento às vezes se perde no fluxo diário, nas preocupações. E para recuperarmos isso, é preciso que sejamos enérgicos. Falando assim, não, agora é o momento onde eu vou me colocar. Aliás, que eu estarei na presença do Eterno. E eu não vou me apresentar de mãos vazias. E eu não vou atrapalhar esse momento pensando em trabalho, em carro, em carburador, em imposto, em taxa, em visto de trabalho, visto para estar num país. Eu vou falar com o Rei dos Reis, a fonte de todas as coisas.
o verdadeiro dono do país, o verdadeiro dono do governo, o verdadeiro dono da minha família, o verdadeiro governante. E através desse esforço mental, que o Eterno nos ajude, nós conseguimos nos despir das preocupações terrenas. E então estamos preparados, não somente para falar, mas principalmente para escutar o que o Eterno nos diz. E apesar de parecer algo revolucionário que Rambam nos trouxe, esse conselho já havia nos visitado muito antes, quando o Mashiach Yeshua disse: "E não andeis ansiosos por coisa alguma." Nenhum de nós, por mais ansioso que esteja, pode tornar um fio de cabelo da nossa cabeça branco ou preto. Não temos controle de nada. Quanto mais reconhecermos a soberania divina, o controle divino, mais aptos estaremos a sobreviver à modernidade. A modernidade instrumentaliza a sua ansiedade, ela monetiza a sua ansiedade, as instituições, as pessoas. E a única forma de sobreviver nestes tempos que vivemos é, de fato, nos despindo de toda a ansiedade, que possamos depositar no Eterno toda a nossa confiança, todas as nossas preocupações. E em relação à paraxá de hoje, essa kavaná, ela é encontrada em Êxodo Shemot, capítulo 35, verso 22, que diz: "Tanto homens quanto mulheres contribuíram. Todos os que tinham o coração disposto trouxeram anéis para usar no nariz, brincos, selos em forma de anéis, cintos de todos os tipos e todos os tipos de joias de ouro. Todos trouxeram uma oferta de ouro ao Eterno." Atenção especial no trecho: "Tanto homens quanto mulheres contribuíram, todos os que tinham o coração disposto", que é a kavaná, a intenção. Há também outro paralelo no Tanar, outra correspondência no Tanar a respeito deste ímpeto, desta intenção, desta kavaná, que se encontra em Shemuel Bet, ou seja, 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. "Entretanto, o rei disse a Aravná: Não, eu insisto de comprá-la de você por um preço justo. Eu me recuso a oferecer ao Eterno, o meu Deus, ofertas queimadas que não me custem nada." Então o rei David comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E David construiu ali um altar ao Eterno e ofereceu ofertas queimadas e ofertas pacíficas. E depois disso, o Eterno teve piedade da terra e retirou a praga de Israel. Atenção especial na parte: "Eu me recuso a oferecer ao Eterno aquilo." Eu me recuso a oferecer ao Eterno, Adonai meu Deus, ofertas queimadas que não me custem nada. David reconheceu que ele tinha uma missão, uma Shelihut, ele tinha um trabalho, que ele, além de ter a incumbência, a responsabilidade de aparecer no Eterno, não com mãos vazias, não poderia ser feito de qualquer maneira. Qualquer coisa relegada a si mesmo, que não tem manutenção, que não tem cuidado, tende a desaparecer. E David sabia disso. E ele diz: "Eu não vou oferecer ao Eterno holocaustos, ofertas pacíficas, korbanot, que não me custem nada." Enfatizando que todo eleito, todo filho da luz, deve dispor de recursos emocionais, recursos financeiros, quando ele se sentir impelido a oferecer algo ao Eterno. Isso não é preciosismo, não era uma característica particular de David.
mas um pré-requisito para qualquer um de nós que se apresente diante do Eterno. Um coração disposto é um coração que ele vai trabalhar, ele vai fazer distinção do que é vulgar, do que é comum, do que é específico, do que é santo. Ele vai entender o que é corriqueiro e o que é transcendental, o que diz respeito ao reino dos céus. Diferente do que Caim fez. A gente lê em Gênesis Bereshit 4, verso 3 o seguinte: Ora, aconteceu no fim dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Eterno. A história de Caim e Abel conhecemos, mas a maioria não entende o que acontece no momento que Caim oferece este fruto da terra, descrito em Gênesis 4:3. Em Gênesis Rabá, que é uma literatura que faz um comentário a respeito dos acontecimentos de Gênesis, vemos que a expressão fruto da terra aponta para algo inferior. Ou seja, ele fez um grande apanhado de tudo que veio à sua mão. Ele não fez distinção. Não era o melhor nem o mais escolhido, o mais distinguido. Ele não usou sua expertise a respeito dos elementos da natureza, isso é muito importante, para oferecer ao Eterno aquilo que era o melhor dentro do seu conhecimento, da sua esfera de atuação. Mesmo dentro daquilo que ele tinha expertise, ele fez um grande apanhado de um monte de coisa e entregou de qualquer jeito para o Eterno. Não lhe custou nada. Conhecemos a história, conhecemos o comportamento do Eterno em relação à oferta de Caim. Então, todos nós que estamos nesta seara de serviço ao Eterno, temos que considerar nossas expertises, nossos conhecimentos para fazer distinção em relação à nossa esfera de atuação. O que eu posso oferecer dentro da minha Shelihut, da minha missão eterna? No que eu sou bom, o que eu consigo especificar, o que eu consigo distinguir? Onde eu posso agregar valor à casa de Israel, como um Binei Or, como um filho da luz? Conforme diria Shel Hashaliah, há inúmeras atuações, os eleitos têm inúmeras atuações. Qual é a sua atuação? Qual é a minha atuação? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer todos os dias. Estou oferecendo o melhor ao Eterno? Ou aquilo que eu acho na beira da estrada, à beira do caminho? Que o Eterno nos ajude. E para encerrar esse segundo tópico, não deixemos de considerar que essa kavaná, essa intenção, não é o mesmo que vontade ou motivação. A gente tem que considerar que tem pessoas que não fazem, não vão executar, porque são reféns da vontade, ou da falta de vontade, ou da falta de motivação. Este não é o ponto aqui. O ponto aqui é a Shelihut, a missão, o compromisso, a execução da maneira correta, com a intenção correta. Fazendo distinção entre termos e termos, fazendo distinção entre comportamentos e comportamentos, entre valores e valores. Eu tenho que oferecer ao Eterno algo. É de qualquer jeito? Não. Não oferecerei ao Eterno algo que não tenha me custado nada. Não se pode enganar ao Eterno. Às vezes, ficamos viciados nas relações humanas. 10% tá bom, 20% de mim tá bom. E para quem é, tá bom. E fulano, chefe, esposa, marido, filho. E pro Eterno? É possível se dirigir ao autor da vida de maneira inconsequente? Ele não conhece, ele não pesa os nossos corações? Aliás, ele não arquitetou os nossos corações? Então que possamos, mediante a misericórdia do Eterno,
fazermos jus à capacidade que o Eterno colocou em nós de fazer distinção de tempos e tempos, épocas e épocas, conteúdos e conteúdos, roupas e roupas, comidas e comidas. Vamos agora, amigos, à parte 3, onde se faz a pergunta: mas e o tabernáculo? As pessoas ajudaram, os homens e mulheres de boa vontade, boas intenções em seus corações, trouxeram aquilo que eles tinham de precioso, conforme lemos. Mas o tabernáculo, o Mishkan, em si, o que ele simboliza na vida do eleito? O Mishkan, o tabernáculo, aos quais os corações dispostos contribuíram, ele é uma figura da realidade do eleito. A gente não pode esquecer que o Mishkan, o tabernáculo, ele era itinerante, mas ele não era bagunçado. Cada vez que ele era montado, ele não era montado com peças diferentes ou de uma maneira diferente. Ele era móvel, ele foi criado para ser móvel. E ele, apesar de ser móvel, tinha uma rotina. Ele era móvel, mas não sem rotina. Se ele era móvel, ele era transportado de um lugar para outro, assim como somos. Às vezes, quantos de nós passamos por países e casas e famílias e situações? E o eleito, ele deve ser como Mishkan, como tabernáculo. Ele não é jamais descaracterizado por cada lugar que ele chega, assim como o Mishkan. A cada espaço que o Mishkan transitava, ele não era um novo Mishkan a cada novo lugar que ele chegava. E isso serve para todos os eleitos em qualquer lugar do mundo. Em qualquer língua, qualquer nação, o comissionamento vem do alto. Am Israel o é devido ao seu comissionamento que vem do alto. Uma vez cientes dessa questão sobre o tabernáculo, sobre o Mishkan, a gente tem que considerar outras questões. Que questões? A primeira pergunta é: quem que carregava os elementos do Mishkan, do tabernáculo? Os objetos. Ele se carregava sozinho? Ele tinha vida própria? Não. Há vários versículos especificando as famílias, os clãs que fariam a manutenção do templo. Qual família entraria na parte mais elevada do Mishkan, do tabernáculo? Existe uma disposição no Tanar, na Torá, que não se podia nem fitar certos elementos do Mishkan, tamanho sua especificação, tamanho sua distinção, tamanho a sua santidade. Somente as pessoas que manejariam aquilo que eram apontadas pelo Eterno tinham a permissão de fitá-los, de manuseá-los. Ou seja, o Mishkan, tabernáculo, foi planejado nos mínimos detalhes, assim como nós. E assim como nós, não nos carregamos sozinhos. Não ditamos o rumo das nossas vidas. O Eterno estabelece quem vai fazer o que na sua vida, quem vai te auxiliar, quem vai te prejudicar, o quanto você vai sofrer, o quanto você não vai sofrer, o quanto você vai se regozijar. Mais uma vez, deve-se considerar aqui também a experiência coletiva do eleito, a questão comunal. O Mishkan não era um objeto mágico, ele não se montava sozinho, tinha toda uma diligência, turnos, famílias, objetos, horários, direções, especificações técnicas para que ele funcionasse, assim como nós. Tudo foi planejado, executado e mantido, ou seja, a manutenção também vinha do Eterno nos mínimos detalhes. Isso você pode acompanhar em Êxodo, Shemot, capítulo 25, 31 e também Êxodo, capítulo 35, verso 40. O que nos leva à seguinte questão:
E se faltasse algum elemento do Mishkan? E se faltasse alguma questão sobre o serviço, alguma roupa, algum personagem, algum ator que executaria alguma coisa? Os responsáveis pela supervisão, ou seja, a família dos Kohanim, estaria em falta. Ou seja, estaria cometendo um hatat. Se faltasse alguma coisa no Mishkan, no tabernáculo, que é uma figura da vida do eleito, da realidade do eleito, eles estariam em hatat. Cabia à família sacerdotal, a família dos Kohanim, supervisionar todos os elementos, todas as pessoas e famílias para que o Mishkan, para que o tabernáculo tivesse o serviço pleno, conforme ordenado pelo Eterno. Fora disso, hatat, pecado, e precisava ser corrigido. Precisava-se acompanhar o manual do Mishkan, as disposições, as diretrizes que o Eterno passou a respeito do Mishkan para corrigir aquela falta. O que nos leva, amigos, agora para a quarta parte do nosso estudo, cujo tema é o hatat, o pecado. O que é um hatat? O que é um pecado, tecnicamente falando, segundo a Torá? Segundo a Torá, nós temos que a origem da vulgarizada palavra pecado, da romantizada palavra pecado, temos lá na origem a expressão lechachiti, que carrega a ideia de cometer um erro ou errar um alvo, conforme a gente atesta em Juízes, ou seja, Shoftim, capítulo 20, verso 16, na frase Lo Yachiti, que se refere aos guerreiros de Benjamim, que nunca erraram um alvo. E, neste mesmo contexto, em Levítico, Vaikra, capítulo 4, verso 3, aparece a expressão, a palavra hatat, significando oferenda pelo pecado, no Beit HaMikdash. Entretanto, a raiz dessa palavra hebraica, ou seja, hatat ou het, a palavra original por trás da expressão pecado, ou oferta pelo pecado, carrega um significado, um alcance muito mais profundo. A gente observa que em Levítico, Vaikra, capítulo 14, verso 49, o povo de Israel, os israelitas foram instruídos a respeito de como limpar uma casa que estava com tsarat, um mofo estranho, com contornos transcendentais, não era um mofo comum. Para limpar essa casa, nos conta a Torá, nesse verso de Levítico 14, verso 49, existe a expressão onde eles têm que pegar 2 passarinhos para limpar a casa. Para então purificar ou limpar a casa, eles pegarão 2 pássaros. E este limpar a casa, no original em hebraico, é lechate et habait. Ou seja, vemos aqui que a mesma raiz, ela está conectada com pecado e oferenda pelo pecado. Basicamente, a palavra hebraica para pecado, que é het, pode significar também um conceito de purificação. Da mesma forma, temos uma ocorrência semelhante em uma expressão latina, que é castigo, que vem de castus,
ou seja, puro, limpo, sem falta e imaculado. E o verbo oriundo dessa expressão, que é castificare, quer dizer tornar casto, puro. E esta expressão acabou gerando a atual forma que conhecemos como castigar. Então, nesse contexto, observe como a palavra pecado ela é pobre de alcance. Ela não consegue atingir o propósito ao qual a Torá busca se valer quando usa a expressão het ou hatat. Aquilo que a gente chama vulgarmente de pecado significa, na verdade, toda e qualquer desconsideração deliberada do positivo, da obrigação de fazer, ou infração deliberada do negativo, que é a obrigação de não fazer, relativos aos mandamentos do Eterno proclamados por Moshe, e também, na sequência, interpretados pelos juristas israelitas. Pecado, na sua forma original, é errar o alvo, mas também tem uma ligação com pureza, expiação. Então, conforme a gente observa, quando os mandamentos são desobedecidos, a gente, na verdade, está falando, considerando a realidade jurídica presente nos textos da Torá, que não são meros erros, faltas, omissões, mas sim crimes diante do Eterno. Crimes contra a sociedade hebraica, ou seja, o povo de Israel, ou até mesmo contra um membro individual, conforme acontecia em alguns casos. A Torá, ela é a constituinte, a lei divina. Portanto, consequentemente, todo e qualquer ato fora da margem de suas disposições, ou seja, de seus limites, é considerado um ato marginal, ou seja, naturalmente, uma transgressão da lei da Torá. E esta seriedade, ela é acompanhada, ela é percebida em alguns versículos, como, por exemplo, Mishlei, Provérbios 28:9. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, a lei, até mesmo a sua oração é uma abominação. Por quê? Porque é um indivíduo interesseiro, que está buscando não se adequar aos mandamentos, mas manipular a realidade em seu favor. Ele quer se dirigir ao Eterno, para que o Eterno, apesar dos erros dele, manipule a realidade a seu favor. Por isso, Mishlei Provérbios diz que a oração deste perfil é uma abominação. Temos também uma percepção semelhante em Provérbios, Mishlei, capítulo 8, verso 36, onde lemos: mas aquele que pecar diante de mim, que cometer hatat, violentará sua própria alma, seus próprios níveis de consciência, ou seja, sua existência transcendental. Porque, obviamente, como sabemos, não somos compostos só do nosso basar, da nossa carne. Temos 5 níveis de consciência. E o versículo diz: mas o que pecar diante de mim violentará a sua própria alma, os seus próprios níveis de consciência. Todos os que me odeiam amam a morte. Temos também um bom exemplo em Provérbios, Mishlei, capítulo 13, verso 21. O mal, o adverso, perseguirá os pecadores, mas os tzadikim, os justos, os íntegros, os retos, serão galardoados com o bem. Terão como consequência o bem. Salmos 89, verso 32. Eu visito sua transgressão com a vara e sua iniquidade com açoites. Ezequiel e Hezkel, capítulo 18, verso 4. A vida, a alma que se desviar da Torá, essa morrerá.
Então a gente nota em Provérbios, que carrega a figura da sabedoria, o arquétipo da sabedoria, a gente nota que para a sabedoria o desvio da Torá é um ato autodestrutivo. A sabedoria, por definição, como sabemos, é a compreensão daquilo que é verdadeiro, do que é justo, íntegro, sensato. E esta sabedoria nos conta que cometer um desvio da Torá é, acima de tudo, um ato nocivo e imprudente. Tendo estes conceitos em mente, como está a nossa situação? Nossa situação é exposta em Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 8, verso 46, onde lemos: não há homem, não há ser humano que não se desvie da Torá. Ou ainda, Eclesiastes 7:20, porque não há um homem justo, íntegro na terra, que faça o bem e não se desvie da Torá. Então, com este aparato, com esta abordagem, você tem hoje um instrumento para entender o real alcance, como a Torá, como a Escritura trata o ato do hatat, do het, vulgarmente falando, do pecado. Você sabe também que não há homem que não peque, ou seja, conforme já falamos nesta mesma paraxá, devemos e devemos muito. E apesar de termos um mediador, apesar de termos um intermediário que é o tzadik, o íntegro, o justo, o reto, o Mashiach, Yeshua ben Yosef, não somos isentos da nossa responsabilidade de techuvá, da nossa responsabilidade de tikkun olam, que quer dizer reparação dos mundos internos, retificação das nossas pendências. Não é porque alguém morreu pelos nossos hatatim, pelos nossos pecados, que nos omitiremos em relação à retificação deles. Obviamente, o esforço tem que estar presente, ainda que não seja suficiente, como de fato não é, porque não são as nossas justiças a nos justificarem, mas sim o meio de Shuá, o meio de salvação que o Eterno estabeleceu, que é a expiação por outros fatores, por outros elementos, por outros atores, onde o principal é Yeshua HaMashiach. Se você de fato deseja se purificar diante da presença do Eterno, conforme falamos em outras parashot, sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, como diria Salomão, devemos considerar que vestes brancas representam mandamentos. Sem mandamentos, a vergonha da nossa nudez, da nossa pequenez, ela é mostrada para todos. A pessoa não consegue ir e vir, não consegue falar, não consegue dialogar, não consegue ter um casamento, uma amizade, um emprego. Não consegue ter nada porque suas vergonhas estão expostas. Somente a Torá, somente os mandamentos podem vestir essa pessoa, trazer uma dignidade. Logo, ela tem que se preocupar com os preceitos, os mandamentos divinos. O Mishkan tinha 60 colunas, 48 cortinas, tinha altar do holocausto, a pia, bacia de bronze, a mesa dos pães que fica da proposição ou da propiciação, conforme algumas traduções nossas. Tinha lá o candelabro de ouro puro, batido de uma peça só, não era modular. Tinha o Aron Habrit, a Arca da Aliança, conforme conhecemos aqui. Ou seja, tinha controle, tinha método, tinha itens necessários ao funcionamento. Assim também somos nós. Os sábios nos contam que cada mandamento, cada um dos 613 mandamentos está ligado a algum aspecto da nossa vida ou do nosso corpo.
Quando falhamos com ele, a sangria começa em determinado aspecto da nossa vida. Qual o remédio? Perguntar ao Eterno onde estamos errando, onde está a nossa falha, para que possamos corrigir. É no Mishkan, pessoal, é no tabernáculo que a gente vê que o eleito ele só funciona com diretrizes específicas. Porém, o eleito ele não é o primeiro a viver os mandamentos. Nem eu, nem você somos os alecrins dourados. A última bolacha do pacote. O Mishkan ele não se constrói sozinho, como falamos. Ele tem artesão, ele tem um arquiteto comissionado pelo Eterno. Sem estes personagens, sem a sabedoria ao qual esses personagens foram dotados, não seria possível construir o Mishkan. Teriam à disposição o mandamento, a vontade, não teriam um personagem ao qual o Eterno diz, segundo a Escritura, que dotou com todas as habilidades. Ouriversaria, ou seja, ourives, a capacidade de tingir tecidos e cortar couro, não teria acontecido. Então, o Mishkan, ele precisava de determinados personagens para ser Mishkan. Ele não era Mishkan sozinho, ele não era um tabernáculo sozinho. Ele não tinha um fim em si mesmo. Esse artesão, esse arquiteto comissionado é o Mashiach Yeshua, que diz explicitamente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Obviamente, todos nós estamos em falta em relação aos mandamentos. Ainda que sejamos eleitos e filhos da luz, nossa dívida é muito grande. Nossos esforços nos acompanharão até o último dia de nossas vidas. Mas eles não são moedas de troca. Não é para nós que o Eterno olha quando quer exercer misericórdia. Não é para os nossos atos de justiça, mas sim para o seu Mashiach, conforme diz o Zohar. Que quando o Eterno quer usar de misericórdia, ele olha para o seu Mashiach. Existe um canal, existe um mediador, existe um intermediário para que o Mishkan atinja toda a sua plenitude. Sem este personagem, não é Mishkan. É no máximo uma tendinha largada no deserto. Então, amigos, vamos agora à nossa conclusão do nosso estudo, da nossa Parashot de hoje, de número 22, que é a Parashá Vayachel. Observamos que passamos pela questão do Shabat na parte 1, um coração disposto na parte 2, a questão do tabernáculo e do Mishkan na parte 3, falamos também na parte 4 sobre o Hatat, sobre o pecado. O pecado, ele compreende a observância de mandamentos positivos e negativos. O que quer dizer negativos? Existem coisas que a Torá nos orienta a se afastar, a não fazer. Coisas que temos que fazer e coisas que temos que não fazer. Não nos inserir em certos contextos, em certos comportamentos, senão estaremos pecando diante do Eterno. É o que quer dizer mandamentos negativos. Não farás. Sem estas diretrizes, sem esta instrução divina, temos somente um clubinho religioso, onde determinada pessoa, determinada liderança cria um rol específico de regras para manter no cabresto os seus fiéis, em prol do Eterno, em prol dos mandamentos? Não, em prol da sua própria instituição, dos seus interesses históricos e culturais. Então, todo aquele que não considera a Torá vai ser cooptado
pela filosofia X ou Y, pela religião X ou Y. Porque este é o preço de ignorar os mandamentos, de ignorar o manual da vida. Conforme diz a Eterno, através delas, ou seja, através dos mandamentos, das mitzvot, vocês terão vida. Por outro lado, qual é o oposto da vida? É a morte. É secar, é definhar, é empobrecer, é ser humilhado, é ser desprezado, é ser pisado, roubado por outras nações. Tudo isso está em Devarim, capítulo 28 ou 29, dependendo da versão. A partir do verso 15, você pode encontrar o rol de maldições que recaem sobre aqueles que desprezam a Torá. Inclusive, eu recomendo fortemente a leitura a partir desse versículo, do versículo 15, porque você vai ver um exato quadro do Brasil hoje. É impressionante a semelhança. E ali, o Eterno não faz uma proposição: deliberem entre vocês e escolham aí vida e morte. Eu sei que vocês vão escolher bem. Vocês têm um bom histórico. Não. O Eterno diz de maneira imperativa: selecione a vida para que vivam. Não existe escolha. O malandro, caso existisse, ia chegar assim: ué, por que eu estou sendo castigado? Eu não tinha escolha? Está lá escrito que eu tinha escolha, né? Não, não tinha. A Torá, as Escrituras, os Mandamentos, as Besorot Tovot, ou seja, os escritos nazarenos, não comungam, não dialogam com a autonomia, com conceitos de livre-arbítrio, livre escolha. Você pode até na sua mente elucubrar diversos planos e planejamentos. A execução nunca partirá de você. Não é você que segura a caneta, não somos nós que seguramos a caneta. A dança das cadeiras, não somos nós que determinamos os personagens. A geopolítica não se movimenta segundo o nosso querer, segundo nossos esforços. Tudo isso existe de maneira perene, porque é o Eterno que faz a manutenção. Ai do mundo, ai das pessoas, se isso dependesse de nós. Então, neste sentido, não podemos jamais deixar de considerar o mandamento, a fonte, a instrução divina, o portão de Teshuvá, de retorno ao Eterno, que é o Mashiach. Pecamos e pecamos muito, conforme diz Daniel em Daniel 9, quando ele faz o Tahanum, as súplicas. Não deixe também de ler, conferir Daniel 9. E nossos pecados e nossas faltas não podem ser consertadas com a nossa própria justiça. Tem de haver um elemento, alguém, uma ferramenta para a qual o Eterno olhe e através dela se compadeça de nós. E este elemento é Yeshua HaMashiach. Jamais esqueçamos das suas palavras. Eu não vim para os sãos, para os justos, para os íntegros, mas para chamar os pecadores, os que cometem erro contra a Torá, ao arrependimento. Quem tem boa memória vai lembrar que quando ele curava alguém, ele dizia: vai, não peques mais, não cometa mais erro contra a Torá. Para outra ele disse: vai, apresenta a oferta lá no Beit HaMikdash, no templo, a respeito dessa sua cura. Nunca deixou de zelar pela Torá, pelos mandamentos, pelo seu Deus. Há um grupo de leprosos que é curado, 10. Quantos voltam? 1, simbolizando, estatisticamente falando, 10%. O que 10% lembra, pessoal? Largo e espaçoso é o portão que conduz à perdição, e estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Dentro do nosso contexto, dentro da nossa paraxá, qual é o caminho que conduz à vida? Execução, zelo pelos mandamentos da maneira adequada. Qual é o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição? Desprezo dos mandamentos, anomia.
tempo da graça, onde supostamente a lei caducou e você não deve cumprir mais nada, se preocupar com mais nada, porque está tudo consumado. Ele levou sobre si as nossas dores e tá. Ok, ele fez a parte dele e a sua. Lembremos que Mashiach é advogado hoje e promotor amanhã. Aquele que interagir com um destes pequeninos e desvirtuá-lo dos mandamentos, ensinando-lhe errado, é melhor que ele for amarrado uma pedra no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Em outras palavras, o Mashiach disse, é melhor que o indivíduo ele se mate do que ele desvirtue um dos pequeninos do caminho, aliás, que tente, porque o eleito Bineior, o filho da luz, ele pode tropeçar e cair, mas ele vai levantar, conforme diria Salomão, 7 vezes cai o justo, o íntegro, mas ele se levantará, porém os ímpios tropeçarão no mal. Então existem agentes, a gente tem que considerar isso, que existem agentes de enganação, existe uma operação de supressão da verdade. E esses dias, o Aharit Hayamim, o fim dos tempos, potencializa a ação desses indivíduos. Eles parecerão extremamente inteligentes e competentes e com domínio do assunto. Quando você, porém, os colocar à prova, não tem nada a apresentar para o Eterno. Não tem observância dos mandamentos, não tem vida comunal. Existem muitos perfis assim hoje nas redes sociais. Conteúdos de A a Z. A pessoa vai de Metatron a Anunnaki, filhos da serpente, e terra plana, e reptiliano, e senhores do mundo, e Rockefellers. Então você pergunta para ela, legal, mas e a prática dos mandamentos? Você tem sido diligente com este conteúdo também, assim como você é com estes outros conteúdos? E de repente, Deus nos livre, ela apresenta suas mãos e estão vazias. Quem manda no mundo é o Eterno, e sua glória, sua kavod, ele não divide com ninguém. Ainda que existam grupos de determinada capacidade, determinado poder de influência, quem manda em tudo é o Eterno. É Ele quem dá a vida e quem tira. É Ele quem cria o aleijado e o coxo. E o que anda. Ele que cria o policial e o bandido. Ele que cria o nível alto e o nível baixo. O 0 e o 1 do código. Ninguém pode editar o código, manipular o código, manipular o Eterno. Todos agem segundo a vontade soberana do Eterno. E tudo se concretizará, tudo se materializará no Olam Rabá, no mundo vindouro, em bem. Conforme foi dito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para os eleitos, para os filhos da luz. Podemos estar perplexos pelas atrocidades do mundo presente, mas jamais abalados, mas jamais angustiados, mas jamais derrotados, mas jamais desesperados. Existem pessoas que tentam diluir o alcance da soberania divina e elas pagam em suas próprias vidas, porque a sua visão da realidade fica tão retorcida que elas começam a atribuir poder a coisas e a pessoas que nada podem fazer, a bonecos de gesso, a simpatias. Muitas pessoas têm comichão. Se você chegar e falar assim para ela, olha, muito duro o problema que você está passando. Eu te oriento a você entrar no seu quarto, fechar sua porta e se dirigir ao Eterno. Ela,
Muito fácil, eu não quero não. Muito fácil, não, não é possível. Isso aí vai dar certo? Não, não creio não. Pô, meu conhecimento aí da vida, meu vasto conhecimento, é melhor eu correr atrás do meu prejuízo aí por mim mesmo do que ficar perdendo tempo orando ao eterno no meu quarto. Eu sou agente da minha própria transformação. Aí vai lá e quebra a cara de novo. E o ciclo persegue essa pessoa até que ela aprenda. Se ela for um filho da luz de fato, somente o filho da luz aprende com as quedas. As quedas e dificuldades e problemas são como pesos na vida do eleito. Alter no caso. Ele levanta o alter, ele se fortalece, ele já não repete mais o erro, ele consegue superar aquele obstáculo. Essa é a essência do Khatat, do pecado. Obviamente, o filho da luz, o Beneior, não é um malandro, conforme nos assegura Shal Hashalir, onde ele nos dá um exemplo onde determinada pessoa diz, determinado indivíduo diz, então eu vou pecar pra caramba pra ser muito sábio. Não, você não entendeu nada. O pecado ele virá, a queda ele virá. Mas não porque você engendrou, ou planejou, ou até mesmo quis, mas para que o poder do Eterno se aperfeiçoe na sua fraqueza, na sua debilidade, na sua dificuldade. E uma vez aperfeiçoado, aquele momento, aquela dificuldade, aquele sofrimento, aquele ratat vai ser superado e não perpetuado. O Filho da Luz, o eleito, ele não faz do pecado, do erro, um caminho, um modo de viver. Ele reconhece como aquilo é nocivo, como aquilo tem mau cheiro e ele a abandona em determinado momento da sua vida. Lembrando sempre que as pessoas não mudam, elas somente externalizam a sua essência. O filho da luz, o Beneior, ele erra, eventualmente errará. Mas ele não faz do erro o seu referencial. E ele não pode ser definido pelo seu erro em função do seu estágio seguinte, que é o acerto. Ele dirá: eu errei sim, eu fracassei miseravelmente nesse setor da minha vida em determinado momento, em determinada década, em determinado ano. Mas hoje, graças ao Eterno, eu estou recuperado, eu venci essa adversidade, eu venci esse mal. E esta é a grande função do código: fazer com que o eleito vença as dificuldades da vida, conforme foi dito. Tende bom ânimo, boa kavaná, boa intenção, pois eu venci o mundo. Aqueles que não entendem o que está acontecendo aqui recepcionarão, traduzirão, interpretarão essa frase como algo arrogante. Mas aquele que sabe a sua fonte, que conhece a sua Shelihut, a sua missão, ele entende, reconhece e trabalha para superar todos os elementos adversos em sua vida. A principal ferramenta do eleito é, portanto, nunca desistir. Aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. E assim terminamos, amigos, os estudos e comentários aprofundados sobre a Parashá Vayachel. Não deixe de acompanhar os nossos demais estudos aqui na plataforma. Este é o estudo, se eu não me engano, de número 33. Você pode acompanhar todos os demais estudos aqui na plataforma do Spotify, ou Apple Podcasts, ou qualquer outra plataforma onde este podcast esteja distribuído. Conforme prometido, iremos agradecer hoje ao nosso público internacional. Semana passada agradecemos ao público nacional, ou seja, do Brasil, mas temos também ouvintes em Portugal, Lisboa, em Porto, Santarém, Viseu. Temos também ouvintes nos Estados Unidos, na Califórnia, em Geórgia, Utah. Temos ouvintes na Suíça, em Solothurn, Aargau, Basel-Landschaft e Zurique. Depois você pode puxar minha orelha caso a pronúncia esteja inadequada.
Temos ouvintes também na Argentina, em Buenos Aires e Mendoza. Temos ouvintes também na Polinésia Francesa, no local chamado Ile du Vent, em francês. Português seria Ilhas de Barlavento. Temos também ouvintes na Holanda, no Paraguai, no Reino Unido, no México, em Nuevo León, em Moçambique, na cidade de Maputo, na Colômbia, num local chamado Departamento del Valle del Cauca, e, por último, em Nicósia, ou Nicósia, que é a capital do Chipre. A Kehillat Shimon Israel agradece a audiência. Em qualquer país que você esteja, lembre-se do comissionamento da Shelihut, da sua missão. Lembre-se que o Eterno espalhou os eleitos em todo o mundo para que eles sejam luz em qualquer lugar que estejam. Não deixe de deixar sua opinião aqui no espaço de perguntas e comentários. Nos procure também nas plataformas. No Facebook temos um grupo fechado de estudos. Temos também outros estudos na nuvem da sinagoga. Caso você entre em contato conosco, podemos transmitir estes outros conteúdos. Se você procurar também no site Vaquinha, existe uma vaquinha para que temos uma meta determinada para que possamos alugar um local físico para ali estabelecermos nossa sinagoga no Rio de Janeiro. Shalom, shalom, amigos. Lehi Traot, que o Eterno te abençoe hoje e sempre.